Bom dia a todos. Passados 88 anos desde o primeiro parto registado no Hospital da Covilhã, vamos comemorar o 88º ano de existência da nossa maternidade e dar início a uma sessão onde irão ser abordados assuntos pertinentes e de grande relevância nos tempos atuais. Alguns destes temas são suscetíveis de gerar algumas controvérsias e constituem verdadeiros desafios para o casal grávido e profissionais. Agradeço a iniciativa e o valioso empenho da equipa de enfermagem na realização deste programa e, mais ainda, felicito todos os profissionais de enfermagem desta maternidade pelo seu profissionalismo, dedicação e constante atualização. Faço votos para que o público se possa juntar a nós nesta celebração. Obrigada. Quero saudar todos os que hoje vão estar connosco e partilhar estas comemorações do Dia da Maternidade do Centro Hospitalar Cova da Beira. Dizer-vos que neste dia 18 de junho assinalamos de facto o dia da nossa maternidade e este ano de uma forma diferente, mas não menos importante e empenhada da nossa parte, vamos mais uma vez assinalar este dia. Contamos com a participação de estudantes de ensino pré-graduado da Escola Superior de Saúde de Castelo Branco, da ESALDE, que elaboraram este trabalho sob supervisão da sua docente professora Ana Maria e dos seus orientadores do ensino clínico. Este ano, sob o lema Desafios da Maternidade, vamos contar com os temas Direitos e Deveres na Maternidade, no pré-natal e no pós-parto, apresentado pelas colegas Jéssica Santos e Liliana Freitas. Depois seguimos com a anemia na gravidez, apresentado pela Liliana Freitas. Mais tarde, a suplementação na gravidez, um tema sobre a responsabilidade do Dr. Jason Meyer, médico obstetra na maternidade do Centro Hospitalar Universitário de Cova da Beira, e a terminar esta mesa temática, a enfermeira Susana Batista, enfermeira especialista de saúde materna e obstetrícia, também do nosso serviço, vai apresentar o Preparar para Nascer. É coordenadora do grupo de preparação para o parto e para a parentalidade e fará uma apresentação daquilo que é o trabalho desenvolvido pelos colegas nesta matéria. Também inserido neste tema do Dia da Maternidade, o Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, mas numa versão dirigida exclusivamente a profissionais e estudantes, iremos ter um webinar moderado pela enfermeira Dulce Lourenço, que integra também o curso de preparação para o parto e para a parentalidade, e com a apresentação dos temas hemorragia no pós-parto, da responsabilidade da enfermeira Jéssica Santos. Eu digo enfermeira e considerando-a já a nossa colega, porque é uma aluna finalista a terminar o seu curso já no início do próximo mês, porque ela é uma finalista na sua formação pré-graduada. Depois iremos ter um outro tema que é a violência obstétrica, uma agressão silenciosa, da responsabilidade desta apresentação das enfermeiras Mariana Ramos e Raquel Miguel. Espero que sejam temas do vosso interesse, que venha trazer também alguma reflexão no seio das equipas, também na prestação dos cuidados e naquilo que é a reflexão dos enfermeiros. Desejo bom trabalho a todos e, mais uma vez, apresento-vos os meus cumprimentos e dou as boas-vindas. Boa tarde a todos. Desde já queria agradecer a presença e o interesse manifestado por todos e cabia-me a mim esta parte também de apresentar a mesa. Agradecer
aos intervenientes da mesa por terem mostrado desde o início o interesse e disponibilidade em colaborar connosco para celebrar o Dia da Maternidade. Nas circunstâncias atuais, esta foi a via que encontramos e achamos que seria a indicada. Fazer aqui referência também às alunas do curso base de enfermagem, a Jéssica Santos e a Liliana Santos, que vão colaborar connosco, aceitaram o repto que lhes foi lançado e mostraram disponibilidade e interesse em desenvolver as temáticas que foram sugeridas. Passo então a apresentar a mesa. Iremos então falar um bocadinho sobre direitos e deveres na maternidade, no período pré-natal e no período pós-parto. Esse tema será abordado então pelas alunas Jéssica Santos e Liliana Santos, alunas finalistas do curso de enfermagem da Escola de Enfermagem de Castelo Branco. Depois, a Liliana Freitas irá falar também um pouco sobre a anemia na gravidez, as suas repercussões, alguns cuidados a ter. Seguidamente irá falar então o Dr. Jason, que é um ginecologista obstetra do Centro Hospitalar Cova da Beira, irá falar um pouco sobre a suplementação na gravidez, alguns cuidados a ter e aspectos relevantes. A enfermeira Susana, que é enfermeira especialista de saúde materna e obstetrícia, é também a enfermeira que está responsável pelo grupo da preparação para o parto e parentalidade do Centro Hospitalar Cova da Beira. Irá trazer um pequeno retrato sobre aquilo que foi e continua a ser as aulas de preparação para o parto com metodologia online. E desejar, desde já, votos de bom trabalho e que gostem da mesa e dos conteúdos expostos. Obrigado. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão de comemoração do Dia da Maternidade, realizada pelo Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Centro Hospitalar e Universitário Cova da Beira. Eu chamo Liliana Freitas, a minha colega chama-se Jéssica Santos, somos ambas alunas do curso de licenciatura em enfermagem da Escola de Saúde Dr. Lopes Dias, de Castelo Branco. Encontramos neste momento a realizar o estágio de integração à vida profissional e estamos sob a orientação pedagógica da professora doutora Ana Maria Vaz e sob a orientação clínica dos senhores enfermeiros Bruno Gomes e Joana Amaral, ambos mestres e especialistas em enfermagem, saúde materna, obstétrica e ginecológica. O tema da nossa apresentação chama-se Direitos e Deveres da Parentalidade e vimos aqui dar-vos conhecimento de quais são os direitos e quais são os deveres a que estamos sujeitos durante este período, quer seja no antes, quer seja durante o parto e quer seja após o parto. Estes direitos estão divididos de três formas. Temos os apoios à parentalidade, que são uniformes, e falamos também em direitos exclusivos de um dos intervenientes desta parentalidade, e também existem direitos que são gozados em comum. Então, antes de nascer o nosso bebê, ou seja, estamos no estado de grávidas, quais são os direitos e os deveres a que estamos sujeitos? Relativamente à saúde e bem-estar, têm direito a consultas de acompanhamento da gravidez. Tanto as mães como os pais têm dispensa para irem a consultas de acompanhamento da gravidez. No caso do pai, é feita esta ressalva, ele tem até ao máximo de 3, ou seja, enquanto que a mãe pode ir a todas as consultas, o pai só pode ir até ao máximo de 3 durante toda a gestação. Além destas consultas, a partir do momento em que estão grávidas, é-lhes oferecido o boletim de saúde da grávida. O que é este boletim? Este boletim de saúde da grávida é como o vosso BI, que vos identifica como grávidas. Todas as observações dos profissionais de saúde, quer se desloquem a um serviço público, quer se desloquem a um serviço privado, elas vão ficar registadas neste boletim.
e também podem usar este boletim para terem um atendimento prioritário sempre que se dirigem a um serviço público, e além disso é através deste boletim que conseguem as isenções das taxas moderadoras em todos os serviços de saúde. Se estivermos perante, ou se formos cidadãs estrangeiras e estamos grávidas, estas grávidas também têm o acesso gratuito a todas as consultas de acompanhamento e a todos os cuidados de saúde que sejam necessários. No entanto, se for uma grávida que não tem autorização de residência, mas apesar de residir cá, tem uma declaração emitida pela Junta de Freguesia, assim como está cá em Portugal há mais de 90 dias, estas grávidas também têm acesso aos mesmos cuidados de saúde. No entanto, aqui as taxas moderadoras serão cobradas. Existe também um abono que é o chamado abono de família pré-natal. A partir da 13ª semana em que sabem que estão grávidas, podem e devem pedir este abono de família pré-natal. O seu valor vai depender, como todos os abonos existentes, vão depender dos rendimentos, do número de crianças ou jovens que compõem aquele agregado familiar, se vivem sozinhas ou só com crianças ou jovens, além do valor que está pré-definido e que é avaliado tendo em conta a situação de cada um, é acrescentado 35% a mais ao valor inicial. Este abono de família pré-natal, ele deve ser pedido a partir da 13ª semana e o mais tardar, ou seja, a sua data limite para ser pedido é até 6 meses após o nascimento. E onde é que podem pedir este abono de família pré-natal? Junto do site da Segurança Social, vão encontrar uma página que tem este layout, portanto tem esta imagem, e logo ao pesquisarem como maternidade e paternidade, vai logo aparecer como primeiro item abono de família pré-natal. E aqui podem fazer o vosso pedido. Para além deste abono que eu falei, têm também direito à proteção no caso de se sentirem em risco emocional ou social. Ou seja, todas as mulheres grávidas ou que tenham filhos recém-nascidos e que se encontrem num determinado estado de risco emocional ou social, podem recorrer aos chamados centros de apoio. Estes centros de apoio visam proporcionar condições de apoio, de acompanhamento e desenvolvimento da gravidez, ou seja, vão assegurar que tenham as condições mínimas e que sejam as adequadas para o nascimento do vosso bebé, assim como do acompanhamento da vossa gravidez. No que diz respeito ao emprego, é necessário informar o vosso empregador, ou seja, aqui já não falamos de um direito, mas sim falamos de um dever. Devem informar a vossa entidade patronal por escrito e entregar o vosso atestado médico que comprove a gravidez. Sendo uma grávida trabalhadora, têm direito a ser dispensadas de várias situações, de trabalho noturno, de horas extraordinárias, do banco de horas, de terem um horário concentrado e ainda do regime de adaptabilidade. No caso de estarmos perante uma gravidez de risco, ou se o trabalho que exercem representa um risco de saúde e de segurança, quer para vocês, quer para o vosso feto, podem ter direito à licença por gravidez de risco ou por riscos específicos. Além disso, como eu já falei anteriormente, têm direito, e é um direito vosso, a dispensa do trabalho para as consultas pré-natais e para a preparação do parto durante o tempo que necessitarem e durante o número de vezes que necessitarem. Se por acaso tiverem mais alguma dúvida, poderão sempre consultar a vossa informação neste site, que vos aparece aqui no ecrã, ou então ligar para o número que vem aqui associado. Ainda no emprego, têm direito também à proteção em caso de despedimento ou não renovação do contrato. O que é que isto significa? Variedíssimas vezes, todos nós já ouvimos algumas entidades patronais que a partir do momento em que têm conhecimento que o seu funcionário está grávida, o que é que fazem? Ou não renovam o contrato ou procedem a um despedimento. Esta situação não é válida, ou seja, existir um despedimento ou uma não renovação do contrato pelo facto de existir uma gravidez só pode ser realizada com um parecer favorável da Comissão de Proteção no Trabalho e no Emprego ou então por uma decisão de um tribunal.
Agora vou falar-vos das licenças, diz respeito ao emprego, e como grávidas e trabalhadoras têm direito a uma licença que é chamada licença parental. Sobre esta licença, os pais devem decidir o quanto antes como vão gozar esta licença parental e como é que ela vai ser realizada, se vai ser ou não partilhada entre eles. Esta informação deve ser dada ao vosso empregador o mais cedo possível e tem um prazo máximo de 7 dias após o parto, ou seja, se antes do parto não tiverem dado conhecimento à vossa entidade patronal, só o poderão fazer até ao máximo 7 dias após o nascimento da vossa criança. Contudo, faça ressalva de que a mãe pode gozar desta licença 30 dias antes da data prevista para o parto, ou seja, há uma possibilidade, se não quiser gozar a licença toda após o nascimento, pode fazê-lo 30 dias antes da data prevista para o parto. Então, e agora entramos noutra situação, que é, imaginamos que o vosso bebé já nasceu, ou se estivermos perante ouvintes em que já têm os seus bebés, já nasceu e agora? Quais são os direitos que eu tenho e quais são os deveres que eu tenho? Então, vou iniciar aqui com a licença parental. Esta licença parental, como é de conhecimento, diz respeito a uma licença em que a mãe e o pai, como trabalhadores, têm direito pelo nascimento de um filho. Esta licença é uma licença inicial de 120 dias, em que o subsídio é pago a 100% do valor. Ou então, poderão decidir em gozar 150 dias, ou seja, além destes 120 aumentarem mais 30 dias e passamos a ter 150, mas aqui a remuneração já não vai ser paga a 100%, mas sim 80% do valor do subsídio. Contudo, estes a mais 30 dias devem ser gozados de forma consecutivos, mas também podem ser partilhados após o parto. Dentro destes 120 ou 150, se assim o decidirem, eu já referi também anteriormente, a mãe pode retirar 30 dias a este bolo e dizer que os quer gozar antes da data prevista para o parto, ou seja, destes 150 ou 120 podem gozar 30 antes. No entanto, faço a ressalva de que é obrigatório após o parto o gozo por parte da mãe de 6 semanas, o que significa que após o nascimento do vosso bebé, a mãe tem de gozar obrigatoriamente 6 semanas de licença parental após o parto. No caso dos pais optarem por partilhar a licença, que é chamada da licença parental partilhada, isto é, passam a exercer o seu direito, mas em exclusivo, não é ao mesmo tempo, mas sim cada um dos progenitores em tempos diferentes. Significa que aqueles 120 ou 150 dias são acrescidos 30 dias, o que significa que passamos a falar de uma licença parental não de 120, não de 150, mas sim de 180 dias. Estes 30 dias a mais, pelo facto de serem em licença parental partilhada, podem ser gozados ou 30 dias consecutivos ou então em 2 períodos de 15 dias seguidos. Existe também uma outra licença que nada tem a ver com a licença parental que falei anteriormente, dos 120, 150 ou 180 dias, no caso de ser partilhada, que é chamada licença parental alargada. Esta licença, ela existe e cada um dos progenitores, ou seja, cada um dos pais, podem gozá-la. E esta licença consiste em cada um poder gozar 3 meses de licença. Significa que podem prolongar a sua licença inicial, mas o pagamento do subsídio neste regime, no regime da licença parental alargada, é pago apenas de 25% do valor da remuneração de referência. Relativamente ao pai, o pai tem uma licença que é chamada a licença especial para o pai. O que é que esta licença nos diz? Ela diz-nos que quando o bebê nasce, o pai tem direito a 20 dias úteis obrigatórios de licença. No entanto, destes 20 dias, 5 dias têm que ser gozados imediatamente a seguir ao nascimento, enquanto que os outros 15, os sobrantes,
podem ser gozados nas 6 semanas após o nascimento e estes podem ser seguidos ou não. Além destes 20 dias, o pai tem ainda direito a mais 5 dias úteis, que podem ser seguidos ou não, mas estes 5 dias úteis, têm que ser gozados enquanto a mãe estiver de licença. Se por acaso nascerem gêmeos, o pai tem direito a mais 2 dias de licença por cada uma das crianças, além da primeira. Relativamente à remuneração desta licença especial para o pai, ela é paga a 100% do valor de referência. Existe também uma licença especial para os avós. Esta situação aplica-se quando um dos pais tem menos de 16 anos e são os avós que são trabalhadores e são os avós que estão com o bebê, ou seja, são os avós que vivem com o bebê. Estes avós também podem ter o direito a uma licença por um período de 30 dias seguidos após o nascimento e também podem ser partilhadas entre ambos os avós, portanto não tem que ser gozado apenas por um dos elementos. O valor desta licença para os avós é paga a 100% do valor de remuneração de referência. No caso de estarmos perante crianças que são filhos de mães ou de pais adolescentes, significa que quando os pais têm menos de 18 anos, pode ser necessário que uma outra pessoa assuma os direitos e os deveres relacionados com a criança e com os seus bens, a chamada responsabilidade parental. No entanto, esta situação é uma situação específica e deve ser contactado o Serviço de Atendimento do Ministério Público na Procuradoria da Secção de Família e Menores da comarca de cada um de vocês. Existe ainda uma outra situação, que é o facto de estarmos perante pais que não trabalham ou não têm contribuições suficientes para a segurança social. Ou seja, se estivermos perante pais ou mães que não trabalham, nem sequer descontam para a segurança social ou até trabalham, mas os seus descontos não reúnem as condições necessárias para terem direito ao subsídio parental, estes também têm direito a um subsídio que é o chamado subsídio social parental ou têm direito a um outro que é o subsídio social por adoção. Neste caso, nestas situações, não é possível prolongar a licença e receber o subsídio alargado, que falei anteriormente que era possível poderem requerer essa licença alargada. Agora vou dar a palavra à minha colega Jéssica, que irá falar-vos sobre outros temas relacionados com os direitos e deveres ao longo da parentalidade. Então, após o nascimento do bebê, é necessário proceder ao registro. O registro do nascimento é obrigatório e gratuito e este pode ser realizado na maternidade se houver um balcão Nascer Cidadão. Caso este balcão não exista, em alternativa deve ser registado no prazo de 20 dias em qualquer conservatória do Registro Civil. E o que é necessário para registar o bebê? Então, em primeiro lugar, é necessário escolher o nome, no máximo 2 nomes próprios e 4 apelidos. Se for estrangeiro, aplicam-se as regras do seu país. E escolher a naturalidade, a freguesia onde nasceu ou a freguesia onde a mãe mora habitualmente. Quem pode registar? Qualquer um dos pais, se estes forem casados entre si. Se os pais não forem casados e for a mãe a registar o bebê, o registro não indicará o nome do pai. No entanto, o pai pode mais tarde reconhecer a criança como seu filho, acrescentando o seu nome ao registro da criança. Também é necessário realizar um cartão de cidadão. Se o bebê for português, pode pedir o cartão de cidadão logo ao realizar o registro do nascimento, ou se registar mais tarde, pode pedir em qualquer um dos balcões apresentados neste ecrã. O cartão de cidadão inclui uma fotografia do bebê, o nome, a data de nascimento, o nome dos pais e os números de identificação civil, de contribuinte, de utente da saúde e de beneficiário da segurança social. A realização do cartão de cidadão tem um custo de 7,50 € quando o primeiro pedido seja efetuado até 20 dias após o registro de nascimento, sendo que após este prazo terá um custo de 15 €. Qualquer dúvida que tenham, podem contactar o site que se encontra aqui no ecrã.
Relativamente ao passaporte, se a criança precisar de viajar para fora da União Europeia, é necessário um passaporte e este pode ser pedido nas conservatórias do Registro Civil, nas lojas do cidadão e nos postos consulares portugueses. No entanto, se a criança for estrangeira, deve pedir o passaporte no consulado do seu país ou, no caso de isto não ser possível, nas delegações dos serviços de estrangeiros e fronteiras. Quanto às crianças filhas de estrangeiros nascidas em Portugal, estas podem ter nacionalidade portuguesa ao nascer se um dos pais tiver nascido e residir em Portugal. Ao fazer o registro do nascimento, a mãe ou o pai deve apresentar os documentos que comprovem a sua naturalidade e a sua residência. Nesta fase também existem alguns apoios financeiros, nomeadamente o abono de família para crianças e jovens. Se já pediu o abono de família pré-natal, não precisa de requerer este novamente, bastando apenas apresentar o documento de identificação da criança nos serviços de atendimento da Segurança Social. No entanto, se ainda não pediu o abono de família pré-natal, pode pedi-lo juntamente com o abono de família para crianças e jovens. O valor do abono irá depender do rendimento do agregado familiar, da idade da criança e do número de irmãos com direito. Para além disso, se as crianças ou jovens viverem apenas com um único adulto, o valor deste abono aumenta em 35%. Existe também um abono para as famílias com crianças ou jovens com deficiência, denominado bonificação por deficiência, a qual varia em função da idade e da situação da família. À bonificação pode acrescer o subsídio por assistência de terceira pessoa, desde que a criança ou jovem necessite de apoio de uma terceira pessoa, no mínimo de 6 horas diárias. Dependendo da natureza da deficiência e do tipo de apoio que a criança ou jovem necessite, poderá ainda receber subsídio de educação especial. Passamos agora a outro ponto da apresentação relacionado com a saúde. Então, ainda na maternidade, o bebê irá receber o Boletim de Saúde Infantil e Juvenil, é inscrito no Sistema Nacional de Saúde e incluído na lista do médico de família da mãe. Este boletim é muito importante e nele encontra o calendário das consultas de acompanhamento, o calendário da vacinação, informações sobre o desenvolvimento da criança e conselhos para os pais e, a partir de certa idade, para a própria criança ou jovem. É necessário levar sempre este boletim consigo, quer a criança vá a uma consulta, a um serviço de urgência ou necessite ser internada, e deve mostrá-lo aos profissionais de saúde, quer os profissionais do setor público, quer os profissionais do setor privado. Então, as observações dos profissionais de saúde e dos pais ficam registadas no Boletim de Saúde Infantil e Juvenil, tanto em papel como na versão digital, que está disponível online na área do cidadão do portal do Serviço Nacional de Saúde, no site que encontram aqui no ecrã. O e-boletim é a mesma coisa que o Boletim de Saúde Infantil e Juvenil, no entanto é em formato digital e pode vir a ser consultado pelos pais e pelos profissionais de saúde, incluindo, como eu disse anteriormente, os do setor privado. Relativamente à vacinação, deve contactar o seu centro de saúde para saber quando deve vacinar o seu bebê com as vacinas que estão incluídas no Programa Nacional de Vacinação. No caso de pretender dar ao seu filho vacinas que não estão incluídas neste programa, deve obter esclarecimentos junto da sua equipa de saúde que segue a criança. As vacinas ficam registadas no Boletim Individual de Saúde, tanto em formato de papel como na versão digital. Durante o primeiro ano de vida, o bebê terá consultas de acompanhamento muito frequentes, nomeadamente na primeira semana, no primeiro, segundo, quarto, sexto, nono e 12º mês de vida, e importa ainda referir que entre o terceiro e o sexto dia de vida deverá ir ao centro de saúde fazer o teste do pezinho, pelo que, assim que receber a informação que terá alta da maternidade, deve contactar o seu centro de saúde e proceder à marcação do teste. Aqui temos exposto o Plano Nacional de Vacinação. Como é claro, não necessitam de decorar estas datas todas,
depois a vossa equipa de saúde irá informar-vos sobre todas estas datas de vacinação. Já gozaram o período da licença, irão precisar de regressar ao trabalho e, como tal, também neste campo têm alguns direitos, nomeadamente os relacionados com a aleitação e com a amamentação. No que refere à aleitação, a mãe e o pai, ou ambos, têm uma dispensa diária até a criança fazer 1 ano. A dispensa é gozada em 2 períodos de no máximo 1 hora cada, acrescente 30 minutos por cada gêmeo para além do primeiro. Os pais também têm dispensa de trabalhar em regimes de banco de horas, horário concentrado e adaptabilidade. No que refere à amamentação, a mãe tem direito à dispensa diária enquanto estiver a amamentar, tal como na aleitação. Também está dispensada de trabalho noturno, de horas extraordinárias, banco de horas, horário concentrado e regime de adaptabilidade. Para além disso, caso o trabalho que a mãe exerce represente um risco para a sua saúde ou para a saúde do bebê, esta pode ter direito à licença por riscos específicos. Caso seja uma trabalhadora a tempo parcial, pode utilizar a calculadora que consta neste site para calcular o tempo de dispensa, quer para a amamentação, quer para a aleitação. É importante também saberem que estão protegidas em caso de despedimento ou não renovação do contrato. Isto porque qualquer trabalhadora que tenha tido um filho há menos de 4 meses ou que esteja a amamentar, assim como qualquer trabalhador que esteja de licença parental, só pode ser despedido com parecer favorável da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego ou por decisão de um tribunal. Aqui nesta tabela temos alguns direitos específicos que podem consultar caso se encontrem em alguma destas situações. Eu destaco aqui a dispensa de trabalho suplementar até ao 1º ano de vida ou enquanto durar a amamentação, sendo neste caso apenas para a mãe, o direito a trabalhar a tempo parcial até aos 12 anos ou sem limite no caso de se tratar de uma criança com deficiência ou com doença crónica, a dispensa de banco de horas grupal e adaptabilidade grupal até aos 3 anos de idade, entre outras situações que podem consultar aqui nesta tabela. Agradecemos por terem assistido, esperamos que a nossa apresentação tenha sido esclarecedora. Encontramos-nos ao dispor para esclarecer quaisquer dúvidas que surjam e obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. Chamo-me Liliana Freitas, sou aluna do 4º ano de Enfermagem da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, em Castelo Branco, e estou neste momento a realizar o estágio de integração à vida profissional no Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, sob orientação pedagógica da professora doutora Ana Maria Vaz e sob orientação clínica dos senhores enfermeiros Bruno Gomes e Joana Amaral, ambos mestres e enfermeiros especialistas em saúde materna, obstétrica e ginecológica. Desde já, eu quero agradecer à comissão organizadora deste evento, nomeadamente ao Serviço de Obstetrícia e Ginecologia deste hospital, em particular à senhora enfermeira gestora deste serviço, Rosa Moreira, e aos meus orientadores clínicos pelo convite e pela oportunidade de participar nesta sessão de informação e educação para a saúde com o tema anemia na gravidez. E também quero agradecer à minha orientadora pedagógica, a professora doutora Ana Maria Vaz, pelo apoio prestado na supervisão do conteúdo que vos vou apresentar de seguida. Eu vou iniciar este tema, mas antes eu gostaria de salientar de uma forma muito breve a razão pela qual a discussão sobre este tema é essencial. A anemia na gravidez é um dos problemas mais frequentes nos cuidados obstétricos a nível mundial, porque a gravidez está associada a uma alteração dos normais mecanismos fisiológicos do organismo da mulher. E esta alteração produz algumas consequências nos elementos fibrosos do nosso sangue. Claro que dito desta forma, parece que não apresenta assim, parece que não é tão significativo estarmos atentos a estas alterações, não é verdade? Mas para sabermos a resposta e para darmos a real importância a estas alterações, é necessário compreendermos todas as mudanças e dentro destas mudanças quais são aquelas que se revelam fundamentais e que são urgentes
para que no menor período de tempo seja estabelecido o diagnóstico ou a necessidade de se proceder a uma intervenção, quer preventiva, quer terapêutica. Nesta sessão, nós vamos falar apenas de 6 pontos que considerei como sendo essenciais para que qualquer mulher que deseje engravidar ou que se encontre na condição de grávida deva ter conhecimento. É, em primeiro lugar, a definição de anemia e quais são os seus valores. Quais as causas e quais são os sintomas de estarmos perante uma anemia na gravidez. De entre as várias anemias existentes na gravidez, quais são aquelas que são mais comuns? Vou falar também sobre a implicação da anemia no eu, a anemia no ele ou ela, que se está a gerar, e a implicação da anemia no nós. E mais à frente irão perceber o sentido e o alcance deste termo nós. Também irei falar sobre o que é que devemos de fazer perante uma anemia na gravidez e, por último, e em jeito de conclusão, abordarei assuntos específicos, a que designei como mensagens finais, de forma a reforçarmos as ideias a reter nesta sessão. Sendo assim, a anemia ela é definida como sendo uma diminuição, ou como havendo uma diminuição, na quantidade de glóbulos vermelhos na corrente sanguínea, representada numa redução da concentração de hemoglobina, de hematócrito ou da contagem de glóbulos vermelhos. Durante a gravidez, em média, verifica-se que há um aumento do volume plasmático em cerca de 1000 ml, para apenas uma existência de 300 ml de glóbulos vermelhos, o que vai fazer com que tenhamos um hematócrito muito mais reduzido. Mas isto por si só não corresponde a uma verdadeira anemia. Portanto, a este fenómeno é o que é chamado de uma anemia fisiológica da gravidez. No entanto, se estivermos perante determinados valores estes que são determinados pelas entidades de saúde competentes, aí sim, já deixamos de tratar de uma anemia fisiológica e passamos a tratar de anemias na gravidez. Sendo assim, de acordo com a Direção-Geral da Saúde, os valores considerados para a existência de uma anemia na gravidez são, para primeiro e terceiro trimestre, valores de hemoglobina inferiores a 11 gramas por decilitro. Para o segundo trimestre, o valor já será diferente. Estamos a falar de valores inferiores a 10,5 gramas por decilitro de hemoglobina. E para o puerpério, ou seja, após o parto, os valores de hemoglobina, que são considerados anémicos, já são inferiores a 10 gramas por cada decilitro. Durante a gravidez, o risco de desenvolver anemia é maior, considerando, como já falámos, que o organismo tem de produzir mais sangue para suportar o crescimento do feto. Por isso é que todas as grávidas, e repito esta informação, não são apenas algumas grávidas, são todas as grávidas, correm o risco de ficarem anémicas. Porquê? Porque necessitam de mais ferro, mais ácido fólico do que o normal. A anemia em si, ela tem origem multifatorial. Quer isto dizer que não existe apenas um fator, ou não é apenas um fator o responsável pela anemia. No entanto, a principal causa da anemia na gravidez é, sem sombra de dúvida, a carência nutricional de ferro ou de ácido fólico. No entanto, há outras possíveis causas. E falamos de causa como a existência de uma doença crónica, de uma anemia crónica ou induzida por fármacos, pelo facto de estarmos perante 2 gestações num curto período de tempo, existir anemia antes de engravidar, entre outros. Os sintomas iniciais da anemia, em geral, são inexistentes ou inespecíficos. E por serem assim, são muitas vezes desvalorizados. No entanto, à medida que a gravidez evolui, os sintomas agravam-se. Os sintomas da anemia confundem-se muito com outras situações clínicas e por isso é que é de extrema importância a implicação dos profissionais de saúde na descoberta e no tratamento desta entidade que é chamada de entidade silenciosa. Eu chamo em especial atenção para esta imagem, deste slide, onde surge uma mulher em que na sua face nós verificamos que ela tem estampado alguns dos sintomas mais comuns da anemia. E são eles o quê? A fadiga, a fraqueza, a pele pálida, os lábios descorados, as unhas muito mais quebradiças, entre outros sintomas. Esta imagem é uma imagem de um cartaz de uma associação científica portuguesa para o estudo da anemia, que é chamada Anemia Working Group Portugal.
E esta é uma associação científica, é multidisciplinar, que já foi criada em 2012 por profissionais de saúde de várias especialidades médicas, cujo objetivo foi estudar e demonstrar a importância desta anemia na saúde. Portanto, mesmo se tiverem alguma dúvida, poderão consultar este site, não só a título de uma anemia durante a gravidez, mas a título de anemias ao longo de todo o ciclo de vida. Sendo assim, irei falar das duas anemias mais prevalentes na gravidez. E são quais? A anemia ferropénica e a anemia megaloblástica. A anemia ferropénica, ela faz parte das anemias microcíticas. Ela representa um déficit da produção de hemoglobina que se traduz numa produção de glóbulos vermelhos microcíticos e com um teor de hemoglobina diminuto, sendo esta anemia, o déficit de ferro, que é a anemia por déficit de ferro, a mais comum de todas as anemias gestacionais. Como podem ver aqui na imagem do slide, os glóbulos vermelhos, aqui do lado esquerdo, ficam com o centro descolorido e são muito mais pequenos. Aproximadamente 15% de todas as gestações apresentam deficiência de ferro. E o ferro é um mineral essencial para a formação dos eritrócitos, porque eles são responsáveis pelo transporte do oxigênio a todos os tecidos e a todos os órgãos. Durante a gravidez, o déficit de ferro é relativamente comum, principalmente na última metade da gestação. Porquê? Porque é aqui que há um aumento das necessidades metabólicas de ferro. E também, e esta parte é muito importante, também o facto da maioria das mulheres iniciar a sua gravidez com uma diminuição ou, muitas das vezes, com a ausência das reservas de ferro. Porquê? Porque a quantidade de ferro que nós dispomos, ela é absorvida a partir da dieta. E aquela que é deslocada para as nossas reservas é normalmente insuficiente para cumprir todas as necessidades maternas que são impostas pela gravidez. Portanto, os fatores de riscos mais prevalentes para desenvolvermos este tipo de anemia é o quê? É uma dieta pobre em alimentos que são ricos em ferro, como o caso de carnes vermelhas, feijão, fígado. É o facto de termos uma dieta pobre em alimentos que são promotores da absorção de ferro, como o sumo de laranja e o brócolis, e temos o contrário. É um fator de risco desenvolver este tipo de anemia quando temos o consumo excessivo de alimentos ou substâncias que diminuem a absorção de ferro. E aqui falamos do café, do chá, entre outros. O tratamento das anemias ferropénicas tem como primeira linha de intervenção, de acordo com as normas da DGS, numa reposição de ferro. Esta reposição ela é estabelecida pelos profissionais de saúde de forma individualizada, tendo em conta as necessidades de cada pessoa. E esta reposição é feita de forma farmacológica, ou seja, através de um medicamento ou oral ou endovenoso, e também é complementada com alterações na dieta, aumentando assim a gestão de alimentos que são ricos em ferro. No caso de estarmos perante anemias mais graves, esta reposição já será assegurada de outra forma. Um outro tipo de anemia comum na gravidez é, como eu referi, a anemia megaloblástica. Esta anemia megaloblástica é caracterizada por apresentar glóbulos vermelhos de dimensões aumentadas, que têm como causa praticamente e exclusiva a deficiência de uma ingestão ou de uma absorção da vitamina B12 ou de ácido fólico. Esta é o contrário da outra. Enquanto na outra tínhamos glóbulos muito pequenos, aqui temos glóbulos de grandes dimensões. A anemia megaloblástica é a segunda causa mais comum da anemia nutricional na gestação. Na gravidez há um aumento das necessidades de vitamina B12 e de folato. Devido a quê? Devido ao crescimento feto-placentar, devido à rápida multiplicação celular e à síntese de DNA e ainda devido às necessidades maternas que são fisiológicas. Como verificamos, há um déficit, pode ser por déficit de vitamina B12 ou déficit de ácido fólico. Quando estamos perante um déficit de ácido fólico, este pode ser causado por uma dieta pobre em vegetais de folhas verdes, em legumes, em proteína animal, pelo facto de praticarmos alcoolismo durante a gestação ou ainda também por haver distúrbios na absorção. E também, muitas das vezes, esta anemia é provocada pela utilização de determinados fármacos.
O tratamento para uma reposição do ácido fólico é feito via oral e também, tal como na outra anemia, através de uma promoção, da promoção de uma dieta equilibrada com alimentos ricos em folatos, como vegetais, brócolis, espargos, fruta, banana, limão e ainda carnes. Se estivermos a falar de um déficit de vitamina B12, é importante também referirmos que a vitamina B12 é uma vitamina hidrossolúvel e esta é sintetizada na natureza por micro-organismos que depois são ingeridos como fazendo parte do conteúdo de produtos animais ou então eles são mesmo ingeridos através de alimentos de origem alimentar. A gravidez ela está associada a uma descida regular e que é fisiológica dos níveis de vitamina B12. O que é que isto significa? Significa que os valores de vitamina B12 que estão disponíveis, eles vão diminuindo ao longo dos trimestres, sendo uma das principais razões a transferência desta vitamina para o feto. No entanto, e no período de 3 a 5 semanas após o parto, vai existir um aumento destes níveis de vitamina B12, ou seja, os níveis de vitamina B12 vão ser retomados aos níveis que existiam antes da gravidez. Só que, além do estado da gravidez e além desta descida regular, o déficit da vitamina B12 também pode ter origem noutros fatores, como é o caso de termos um consumo insuficiente, é o caso de termos dietas vegetarianas muito estritas, é o facto de estarmos perante uma malnutrição e ainda uma má absorção por parte destes alimentos. O tratamento para a reposição da vitamina B12 consiste na administração ou por via intramuscular ou por via oral das cianocobalaminas durante cerca de 8 semanas seguidas. No estado de gravidez, já foi aqui discutido que há um aumento do metabolismo da grávida. Correto. No entanto, se adicionarmos a este aumento do metabolismo da grávida, se nós adicionarmos o facto de esta ainda possuir uma anemia, o que é que vai fazer? Vai levar a que exista uma sobrecarga cardíaca com um aumento da frequência cardíaca. Este slide, quando nos refere a anemia na gravidez, o eu, é a implicação que esta anemia tem em nós grávidas. O que é que isto implica? Implica que no futuro a grávida venha a ter uma maior probabilidade de possuir doenças cardíacas devido a esta sobrecarga. E além disso, nos restantes trimestres, no caso de não ser tratada antecipadamente esta anemia, esta vai se tornar de difícil tratamento. Se a anemia for corrigida atempadamente, o que é que vai fazer? Vai permitir com que a mulher, como tem um valor adequado de hemoglobina, quando ela entra em trabalho de parto, ela entra com uma maior capacidade de responder a qualquer tipo de perda sanguínea aguda que ocorra. Assim como ela tem uma maior capacidade para controlar os riscos associados a uma necessidade de uma transfusão, caso seja necessário. E além do mais, e muito importante, nós necessitamos é que após o nascimento, porque verificámos ali inicialmente, naquele rosto em que apareciam os sintomas da anemia, que um dos sintomas era a fadiga. Então, o que nós necessitamos é que após o nascimento do vosso recém-nascido, a mãe esteja em plena capacidade para cuidar do seu bebê. E que esta não se encontre débil, que esta não se encontre incapaz, como consequência de uma anemia pré-existente, ou seja, que ela já existia antes de engravidar e que não foi corrigida, ou então porque desenvolveu uma anemia durante a gravidez. Para além do eu, há o impacto da anemia na gravidez no ele ou no ela, o que vier. O que significa que se o organismo não recebe ferro e outros nutrientes que necessita para a produção dos eritrócitos, né, para este sangue adicional que ele necessita, é possível que se verifique uma anemia ligeira. E esta, durante a gravidez, sendo ela ligeira, pode ser facilmente tratada, se for detectada precocemente. No entanto, se esta não for tratada precocemente ou se esta não for prevenida, ela pode evoluir de ligeira para outros estádios. E aqui, ao adquirir as formas mais graves, passa a incluir riscos tanto para a mãe como para o bebê. É aqui que entra a parte do eu. O risco das complicações graves é significativo para o vosso bebê.
E quando se fala de riscos, é importante sabermos qual é o verdadeiro alcance destes riscos. No caso das anemias na gravidez, que não são tratadas, nem sequer que são prevenidas, acresce para o bebê vários riscos. Um deles é o facto de termos um recém-nascido com baixo peso. É o facto de podermos sofrer um parto pré-termo. Pode haver e há o risco de uma morte fetal intrauterina. Há também o risco de existir um aborto. Há o risco de provocar um sofrimento fetal. Está associada também, não tanto a ele, mas o vosso bebê necessita de vós, a ter uma recuperação mais prolongada ao longo do puerpério. E ainda proporcionar também um aumento das infecções. Para além do eu, a anemia na gravidez afeta este nós. E o que é este nós? Este nós quer nos dizer que ela não afeta só a grávida, ela afeta também o feto, como vimos e como foi abordado até aqui. Mas falar desta implicação no nós, o que importa salientar é que as implicações de uma anemia na gravidez não dizem respeito a uma individualidade. Sempre que nós nos pronunciamos sobre eu tenho uma anemia na gravidez, nós devemos de abandonar o termo eu tenho, porque o termo na singularidade ele tem de ser abandonado. Nós temos que passar a falar no plural, nós temos que falar nós, porque as complicações surgem nos dois elementos que compõem esta relação, a mãe e o embrião ou o feto. Ao analisarmos este círculo que surge aqui no vosso ecrã, informa-nos de que as consequências surgem na mãe em primeiro lugar, que é isto que nós observamos. Seguindo as setas deste circuito, elas passam para o embrião e para o feto. E foi isso que tivemos a analisar até aqui. Iniciamos na mãe, verificamos os riscos para o feto e agora aquilo que nós vamos verificar é que surgem em primeiro lugar na mãe, surge em segundo lugar no feto, mas depois isto é cíclico. Como a gravidez, como nós vimos, produz uma grande sobrecarga cardíaca na mãe durante toda a gestação, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que esta grávida, mesmo deixando de estar grávida, passe a ter uma maior probabilidade de desenvolver doenças cardíacas. Foi isso que nós dissemos até aqui, devido a esta sobrecarga. Ou seja, as consequências, elas manifestam-se de forma cíclica. Existindo uma, há sempre a repercussão de existir a outra. E é por isso que é formado um círculo, inicia na mãe, continua no feto e torna a voltar à mãe estas implicações de uma anemia na gravidez. Então, perante uma anemia, o que é que nós devemos de fazer? O que é que acham? Então, perante uma anemia, o Plano Nacional de Saúde surge como uma das áreas de intervenção prioritária, que é a melhoria dos cuidados prestados à grávida e ao casal, inclusive ao recém-nascido, é o objetivo. De forma a dar cumprimento a esta intervenção, surge a consulta pré-concepcional. Esta consulta pode ser realizada em qualquer um dos serviços de saúde disponíveis na comunidade, nomeadamente nos cuidados de saúde primários e também nos serviços hospitalares. E esta consulta, quero que fixem muito bem a existência desta consulta, ela é considerada como um fator determinante para melhorar o prognóstico de uma futura gravidez e do parto, uma vez que é através desta consulta que podem ser detectados, modificados e até eliminados diversos fatores que de uma forma negativa condicionam o futuro de uma gestação. É nesta consulta que é proporcionada toda a informação que é importante e que é pertinente para o momento e é dado o aconselhamento e a orientação de forma a que os casais adotem comportamentos saudáveis, promovendo assim o bem-estar da mulher e do potencial feto. Resumindo, o que é que eu devo fazer? Uma das soluções antes de engravidar é realizar a consulta pré-concepcional. Se eu estiver grávida, eu devo realizar a primeira consulta. Não será uma pré-concepcional, mas será sim a primeira consulta da gravidez. Resumindo, a consulta pré-concepcional existe com um objetivo major, é programar junto dos pais uma gravidez vigiada e saudável. E como é que isto se processa? Processa-se de duas formas. Em primeiro lugar, através nesta consulta é feito o rastreio da anemia e esta anemia ela é rastreada de duas formas. Primeiro, através de um hemograma completo,
e da ferritina, que são feitos em momentos distintos ao longo de todas as consultas, quer nas pré-natais ou então na primeira consulta. E ainda é feito no primeiro trimestre, no segundo trimestre, às 24, 28 semanas e ainda no terceiro trimestre. Ao mesmo tempo, a anemia, além deste rastreio, é iniciada uma suplementação, que é chamada suplementação na gravidez. É uma suplementação que é feita por rotina. Ela é feita como prevenção e não como tratamento. Esta suplementação ela é feita com ácido fólico, com iodo e com o ferro, nas doses indicadas pelo vosso profissional de saúde. Para além da suplementação, também são feitos aconselhamentos sobre a dieta alimentar adequada. Ou seja, em termos de conclusão, nós podemos afirmar, ou eu posso afirmar, que só se for diagnosticada a anemia é que esta terá que ser controlada antes de engravidar. Sendo assim, é mais fácil de controlar e de prevenir futuras complicações para a mãe e para o feto. Caso não exista uma história clínica de anemia antes da gravidez, o que se faz é adotar um comportamento de prevenção, com as suplementações que falei anteriormente e com o controle da dieta. Tal como eu vou-vos passar a dar um testemunho de uma professora minha nas aulas de obstetrícia que nos deu esta informação e que eu passo este testemunho para vocês que me estão aí a ouvir desse lado. A mulher, quando quer engravidar, ela é como um terreno agrícola, ou seja, que antes de se cultivar, nós temos que lhe dar todas as condições necessárias para que tenha os bons cultivos, tal e qual como é a mulher grávida. Em jeito de mensagens finais, eu gostaria de deixar aqui, gostaria que ficassem com estes 3 pontos retidos no final desta sessão. E quais são estes 3 pontos? Em primeiro lugar, se está a pensar em engravidar, deve realizar a consulta pré-concepcional por todas as razões que foram aqui abordadas. Devem, no final desta sessão, ficar cientes do que é a anemia e de quais são os seus sintomas, de forma a conseguirem identificá-la o mais precocemente possível. E, no fundo, devem ter conhecimento sobre as complicações da anemia da gravidez, quer para a mãe, quer para o feto. São estas 3 ideias que eu gostaria que ficassem esclarecidas e, sendo assim, eu dou por terminada a minha sessão. Agradeço imenso pela vossa atenção. Quero-vos dizer que foi um prazer partilhar este conhecimento com todos os que me estão a ouvir nesta formação do programa das comemorações do Dia da Maternidade, criado aqui pelo Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira. Agradeço a todos os ouvintes e a todas as pessoas que mencionei no início desta minha apresentação pelo convite e pela oportunidade de participar de forma ativa nesta comemoração. Eu fico ao vosso dispor para responder a qualquer dúvida que tenha surgido durante a apresentação. Muito obrigada. Resto de um bom dia para todos. Um bom dia a todos. Eu sou Jason Meyer, sou médico ginecologista e obstetra aqui do Centro Hospitalar Cova da Beira. Gostaria de agradecer pelo convite para poder falar um pouquinho para vocês aqui sobre suplementação. E será uma sessão breve, com apenas para chamar a atenção a alguns pontos importantes da suplementação da grávida. Antes de falarmos sobre suplementação, é importante conhecer um conceito do que são macro e micronutrientes. Então, os macronutrientes são basicamente a roda dos alimentos que nós conhecemos, os hidratos de carbono, proteína, gorduras, os vegetais. Ou seja, é aquilo que nós vemos e aquilo que nós sabemos que estamos a comer. Os micronutrientes são componentes tão ou mais importantes do que os macronutrientes, e esse sim é que nós não sabemos exatamente o que estamos a comer e o que estamos a ingerir. Portanto, uma pessoa aparentemente bem nutrida e que coma uma alimentação variada e equilibrada, pode ter os macronutrientes em dia, porém os micronutrientes não. E isso na gravidez faz muita diferença.
E por isso, e daí a importância dessa suplementação durante o período da gravidez. É importante ressaltar que, diferentemente do que diziam as avós, do que diziam as pessoas mais antigas, não há necessidade da grávida comer mais durante o processo de gravidez. Então, uma mulher grávida tem muito pouca variação nas necessidades calóricas e nas necessidades desses macronutrientes. Então, ela não tem que comer mais hidratos, mais gorduras, basta comer de maneira equilibrada. Porém, os micronutrientes têm uma necessidade praticamente exponencial ao longo do processo gravídico. Com o evoluir da gravidez, as necessidades desses micronutrientes, ferro, iodo, folato, cálcio, vitamina D, selênio, magnésio, todas elas vão aumentar de maneira exponencial. E por que na dieta nós não conseguimos tudo isso? Então, a dieta isolada, ela tem uma biodisponibilidade muito baixa. E o que isso significa? Que por mais que a mulher consiga ou coma de maneira variada, de maneira saudável, muitas vezes, por mais que existam esses componentes todos, que esses componentes estejam presentes na dieta, a mulher não vai conseguir assimilar, nem vai conseguir absorver todos esses micronutrientes necessários. Portanto, ela vai ter, por mais que ela tenha e consiga ingerir tudo isso, o corpo não consegue absorver tanto quanto as necessidades. Alguns estudos observacionais revelaram que mesmo em países desenvolvidos, onde as mulheres se alimentam bem, elas acabam por ingerir muito menos micronutrientes do que o que é recomendado no período gravídico. Então, a mulher fora da gravidez já ingere menos do que o necessário, e quando ela estiver grávida, onde essas necessidades vão aumentar, essa deficiência vai ficar ainda mais visível. E esses micronutrientes, eles afetam toda a vida, todos os estágios da vida reprodutiva, desde o período de fertilidade, durante o período de tentativas de gravidez, a gravidez inicial, o desenvolvimento fetal e até o puerpério. Portanto, essa nutrição desses micronutrientes está diretamente relacionada com o próprio crescimento e desenvolvimento fetal. E isso não só intraútero, como também já existem algumas associações com repercussões ao longo da vida dessa criança depois do nascimento. Então, por isso, na fase pós-parto e de amamentação, essa nutrição vai interferir no crescimento e desenvolvimento desse recém-nascido e na própria qualidade da amamentação e, com isso, no desenvolvimento e no crescimento desse bebê. Daí, com essa grande importância que tem a suplementação na gravidez, a Organização Mundial de Saúde acabou por criar algumas normas de forma que, para chamar a atenção para que essas grávidas fossem suplementadas. A suplementação desses micronutrientes, e são vários os micronutrientes, variam de acordo com a região e variam de acordo com a população que se está a tratar. Então, iodo, ferro, vitamina A, vitamina D, cálcio, todos esses micronutrientes dependem muito da localização e do desenvolvimento, da nutrição das pacientes, porém, ácido fólico e ferro, isso está estabelecido que deve ser e está recomendado que seja feito no mundo todo, independentemente de onde vivem essas mulheres. Outros micronutrientes, e aqui em Portugal especificamente também o iodo tem entrado mais como uma recomendação quase que também para todas as mulheres, portanto, mas o que está estabelecido pela OMS era ferro e ácido fólico. Então, vou falar um pouquinho sobre alguns desses micronutrientes, começando aqui pelo ferro. O ferro é de extrema importância e tem um aumento de necessidade significativo ao longo do processo da gravidez. Então, a grávida chega a ter uma necessidade de ferro que aumenta de maneira quase exponencial. Só que a absorção de ferro dos alimentos é baixa, por mais que a paciente tenha, é claro que é importante a alimentação adequada e rica em ferro, porém o ferro tem uma biodisponibilidade baixa. Então, por mais que coma
com bastante ferro, nem todo esse ferro vai ser absorvido. Durante o processo de gravidez, não só ocorre o aumento da necessidade, como também aumenta a mobilização do ferro que a paciente tem armazenado. Então, ela com esses depósitos de ferro do corpo vão ser utilizados. A mulher grávida tem um balanço negativo de ferro, ou seja, ela vai consumir muito ferro. Ao longo do processo dos 9 meses de gravidez, ela vai perder cerca de 230 miligramas de ferro só por estar grávida. O desenvolvimento da placenta e do feto vão gastar quase outros 360 miligramas de ferro. E o aumento dos glóbulos vermelhos, que faz parte desse processo fisiológico da gravidez, vai consumir outros 450. Portanto, mesmo que a mulher não fizesse nada, e não tenha nenhuma deficiência, não tenha nenhuma necessidade anormal de ferro, a própria gravidez já vai consumir todo essa quantidade de ferro. Portanto, a necessidade de suplementação de ferro ocorre porque no primeiro trimestre as necessidades básicas para a manutenção da mulher normal pode começar e quase vai multiplicar por 10 ao longo do processo de gravidez. No primeiro trimestre, nota-se que a necessidade tende a cair um pouquinho, o que parecia um pouco controverso, porém, isso acontece porque a mulher deixa de perder sangue menstrual. Então, ao deixar de menstruar, a necessidade de ferro dela vai diminuir um pouquinho, depois, com a própria gravidez, vai aumentar muito e pode chegar de 0,8 no início, chegando a quase 7,5 miligramas por dia de necessidade de ferro. Isso acontece porque o volume de sangue aumenta cerca de 1,5 litro, portanto, vai aumentar muito o volume de sangue ao longo desse processo de gravidez, e esse volume de sangue vai precisar de uma maior necessidade de glóbulos vermelhos. Portanto, esses glóbulos vermelhos, para esse aumento de sangue, vai necessitar de um maior consumo de ferro, e, portanto, a importância da suplementação. Nas mulheres que suplementam, o aumento desses glóbulos vermelhos é muito maior, é praticamente o dobro do que as mulheres que não suplementam. E por que é importante? Se a mulher não suplementar e tiver um aumento do volume, sem um aumento desses glóbulos vermelhos, vai começar a ficar com uma hemodiluição ainda mais importante e, portanto, podem começar os sintomas relacionados a essa hemodiluição e, portanto, a anemia. Na suplementação de ferro, essa suplementação de ferro, a primeira linha de suplementação é a via oral, que é a mais conhecida, são os comprimidos de ferro, porém, vale lembrar que nem todo ferro é igual, certo? Existem muitos tipos de ferro disponíveis no mercado, uns vão dar muito mais efeitos colaterais do que outros, e alguns ferros são mais absorvidos do que outros. Portanto, alguns têm mais efeitos colaterais e menos absorção, outros têm menos efeitos colaterais e mais absorção, portanto, é importante escolher e saber que o médico saiba, de acordo com as necessidades de cada mulher, escolher o melhor suplemento de ferro. Existe ainda uma opção endovenosa, que é para casos específicos de onde existe uma necessidade de suplementação ou de aumento dos depósitos de ferro mais rapidamente. Porém, isso vai sempre necessitar de uma unidade de saúde para fazer, vai precisar de um centro de saúde ou do hospital, a mulher não pode fazer isso em casa, e tem um maior risco de reações e alergias e anafilaxia. O grande mal e o grande problema associado à suplementação especificamente de ferro são os efeitos adversos. A tolerância a esses suplementos de ferro dependem do tipo de ferro, dependem da mulher, e acabam por agravar muitos dos sintomas que a mulher já tem pelo próprio processo de gravidez, que são as náuseas, flatulência, dor abdominal, pode escurecer fezes, alterar e aumentar esses processos inflamatórios, e com isso faz com que a mulher tenha menos adesão ao tratamento e, portanto, essa suplementação, quando não tem adesão, ela tende a desenvolver mais sintomas e especialmente de anemia. Falando agora sobre o ácido fólico, se tivesse que falar aqui, se eu tivesse que dizer talvez a recomendação mais importante seria a de ácido fólico. Essa suplementação empírica está recomendada para todas as mulheres grávidas. Portanto, a mulher engravida ela tem necessidade de suplementação
diária de ácido fólico. Essa suplementação acontece porque é necessária, porque ela acaba por proteger dos defeitos de fechamento do tubo neural, que é uma alteração muito grave e que, portanto, essa suplementação faz diferença. E nos níveis recomendados pode-se evitar muitos problemas sérios para essas mulheres. Normalmente, o ideal é que a mulher faça alguma suplementação de ácido fólico antes mesmo de engravidar. Se não fez, não há mal, assim que estiver grávida, comece a fazer a suplementação. Isso porque as deficiências reais de folato são raras, mas se fizermos um estudo para avaliar os níveis de folato e de ácido fólico dessas mulheres, a maioria delas tem um número, estão num valor subótimo, portanto não estão na melhor forma, no melhor valor, e, portanto, é importante para a prevenção desses defeitos do tubo neural que esteja nesses valores ótimos. Além dessa proteção durante a gravidez e da formação e evitar os defeitos de tubo neural, o metilfolato, que está relacionado a essa suplementação do ácido fólico, tem um potencial que tem sido cada vez mais estudado, de modificar a expressão genética e, portanto, suplementar com ácido fólico vai mudar não só o desenvolvimento e a formação desse embrião e desse feto, como também pode atuar nas fases mais tardias de crescimento, metabolismo, já numa fase mais tardia da vida dessa criança depois de nascer. Portanto, ele é capaz de mudar a expressão gênica, que pode estar relacionado no futuro com alterações relacionadas ao autismo, isso ainda tem estudos pendentes, pode estar relacionado a crianças mais ou menos obesas. Portanto, existem aqui outros fatores de proteção e que revelam ainda mais importância da suplementação com ácido fólico. O iodo é outro suplemento micronutriente necessário ao longo da gravidez. Essa deficiência do iodo está associada com o hipotireoidismo, seja ele materno ou fetal, e essa falta de iodo com repercussão e com hipotireoidismo pode levar a déficit neurológico e déficit cognitivo comportamental, isso logo ao longo da vida dessa criança. A OMS recomenda 250 microgramas de iodo para grávidas e puérperas que estejam a amamentar, e além disso, outras alterações foram feitas e são estimuladas pela Organização Mundial de Saúde, que é a disponibilização de sal iodado, essas medidas, especialmente em países onde não tem acesso a suplementação ou a uma alimentação mais equilibrada, que esteja presente obrigatoriamente, por exemplo, no sal. Então, como a pessoa vai salgar a comida ao longo da vida, ao longo de todos os dias, se tiver um pouquinho esse sal enriquecido com iodo, vai fazer com que os níveis de iodo sejam mais adequados ao longo da vida e que diminuam um pouco os riscos desse hipotireoidismo. A suplementação de iodo deve ter uma especial atenção nas pacientes que já têm um hipotireoidismo, que deve ser evitado. Portanto, ela tem que usar suplementos que não contenham iodo se tiver o hipotireoidismo, para evitar essa sobrecarga, especialmente fetal, que pode levar ali ao bócio. No caso da vitamina D, é uma vitamina que entrou e que tem se falado muito, não é? A vitamina que entrou na moda nos últimos tempos, mas a vitamina D é muito importante e tem surgido cada vez mais estudos relacionados ao uso da vitamina D na gravidez ou fora da gravidez. A maioria da vitamina D, ou a grande parte da vitamina D que nós temos, são obtidas através da exposição solar. E, portanto, nos países onde tem maior exposição solar, teoricamente, as pessoas têm maiores níveis de vitamina D. Só 1/5 dessa vitamina D é obtida através da nutrição e dos alimentos. Os fatores de risco, portanto, para vitamina D baixa, são as pessoas que se expõem pouco ao sol, as pessoas mais obesas, os grupos étnicos, as pessoas mais claras de pele, e a escolha de roupas, que às vezes a pessoa, por mais que viva num país que tem grande exposição solar, ela não se expõe, e se ela não tiver exposição solar diária por um tempo mínimo, ela não vai ter aumento dos níveis de vitamina D. Esses
déficits de vitamina D, essa vitamina D baixa, está associada a desfechos piores e patologias gravídicas, como o parto pré-termo, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia. Existem uma associação entre déficit de vitamina D e essas doenças da gravidez. Porém, ainda faltam estudos, faltam dados para os efeitos adversos dessa suplementação. Entrou agora muito na moda a suplementação para grávidas e não grávidas de vitamina D, porém ainda não existe muito estudo de qual que é o nível seguro. Se sabe que a dose tóxica ou a dose que faz mal está longe do que se faz atualmente. Portanto, é uma vitamina segura, mas ainda não tem tantos estudos que falam sobre os efeitos adversos. Portanto, então, assim, sabendo que esses micronutrientes são tão importantes, por que não fazer, então, a dose máxima recomendada para todas as pessoas, não é? Esse é um assunto que tem sido debatido, não é? Quando é que se faz e qual polivitamínico, qual desses suplementos com micronutrientes se faz e para qual mulher. Tanto não é, na grande maioria dos países, muito viável tentar fazer dosagem de todos esses micronutrientes para todas as grávidas. Isso ficaria muito caro e seria muito complicado de fazer. Portanto, porém, essa suplementação também às cegas tem que ter algum cuidado, especialmente nas dosagens, porque o ferro em excesso não faz bem. Por exemplo, pode aumentar muito os níveis de hemoglobina e, com isso, aumentar muito fenômenos tromboembólicos, risco de trombose, AVC, infarto, que a mulher grávida já está mais exposta. O excesso de de ácido fólico tem como aqui um fator de atraso no diagnóstico das deficiências de vitamina D12. Portanto, se a mulher fizer muito ácido fólico, ela pode estar a mascarar outros tipos de deficiências e, com isso, atrasar o diagnóstico. Portanto, o excesso também não vai fazer bem. Existe uma correlação aqui positiva entre o uso do ácido fólico em excesso e a carcinogênica coloretal, embora esses valores também são longe do que são utilizados atualmente, mas existe sobrecarga de ácido fólico e uma relação positiva com essa carcinogênica. O iodo em excesso pode causar bócio fetal. Na vitamina D, os dados ainda são poucos e controversos. Existe aqui uma teoria de que pode estar relacionada com pedra nos rins, com nefrolitíase. O cálcio, quando em excesso, pode ter efeitos maternos gastrointestinais, e com isso essa suplementação excessiva também pode ser ruim para a grávida. Atualmente, a melhor opção, o que eu acredito na minha prática clínica que seja uma boa opção, são os polivitamínicos. Esses polivitamínicos têm as dosagens recomendadas e estudadas vamos dizer, no mínimo necessário para que seja seguro, e ele respeita o valor mínimo e o valor máximo. Portanto, a mulher não vai estar a fazer um excesso de nenhum desses micronutrientes e nem vai ficar com valores abaixo do que é recomendado. Portanto, o uso desses micronutrientes através dos polivitamínicos normalmente é suficiente para a maioria das grávidas, porém é necessário fazer e tentar adequar, porque algumas mulheres não podem determinados micronutrientes, outras mulheres vão necessitar de uma dosagem um pouco maior de algum determinado micronutriente, e portanto isso é necessário, essa adequação. A melhor maneira de fazer isso de maneira adequada é através de uma assistência individualizada a grávida. Portanto, isso começa antes mesmo da mulher estar grávida. O ideal é que a mulher que esteja a tentar engravidar seja avaliada antes do início da gravidez, através das consultas de planeamento familiar, onde ela pode ser feita uma estratificação de risco para as deficiências específicas, para fazer um preparo dessa mulher, para saber o que ela precisa de suplementação antes, durante e após a gravidez. Pode-se, em alguns casos isolados, em alguns casos especiais, fazer sim um controle analítico individualizado. Nas pacientes que nós temos suspeita de que possa ter uma deficiência de uma determinada vitamina ou de um determinado micronutriente, pode-se fazer esse controle analítico individualizado. Normalmente não há necessidade de estudar tudo em todas as mulheres, porém, algumas mulheres com alguns fatores de risco e alguns dados de história podem justificar esse estudo.
As consultas de pré-natal ao longo da gravidez, essa necessidade e essa variação podem alterar durante a gravidez, portanto, esse segmento da gravidez é extremamente importante, e nunca deixar e nunca dispensar a alimentação e os hábitos saudáveis de vida, que vão ajudar, podem não ser suficientes para tudo, mas vão ajudar muito, seja na absorção dessa suplementação, como numa menor necessidade desses níveis de suplementação. Então, é claro que a mulher que come de maneira saudável, é bem nutrida, ela vai ter menor necessidade e, portanto, tende a ter um desfecho mais favorável da gravidez. Muito obrigado pela atenção, e se tiverem alguma dúvida, podem estar à vontade para colocar. Uma boa tarde, obrigado. Do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira põe à disposição do casal grávido sessões de preparação para o parto e parentalidade que neste momento estão a ser desenvolvidas por 6 enfermeiros especialistas na área de saúde materna, obstétrica e ginecológica via online desde março deste ano. As inscrições são efetuadas na consulta externa de obstetrícia e ginecologia após a realização da primeira ecografia. As sessões iniciam-se entre as 28 e as 32 semanas de gestação, atualmente em horário semanal, às terças e quartas-feiras, no período das 13h30 às 17h30. A primeira sessão é sempre presencial, com entrevista individual à grávida. As sessões disponibilizam conteúdos teóricos relacionados com o decurso da gravidez, parto e pós-parto, mas sempre aliados à componente prática que se revela essencial também durante a gravidez. A última sessão será também presencial. Os conteúdos teóricos podem ser adequados também de acordo com as características de cada grupo e assim alterar a disposição pré-concebida. Tendo em consideração que a gravidez e o pós-parto são períodos de transição marcantes na vida do casal, a preparação para o parto e parentalidade contribui no sentido de pôr à disposição desses casais todo um conjunto de estratégias facilitadoras, com bases científicas, que tornarão essa transição numa experiência positiva e marcante no seu desenvolvimento como pais. Olá a todos! Venho partilhar com vocês a minha experiência sobre a realização das aulas de preparação para o parto dadas pela equipa de enfermagem do Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar Cova da Beira. A minha experiência geral divide-se em 2 experiências distintas. A primeira remete-se ao ano 2015, em que fui mãe pela primeira vez, em março, em que fiz todas as aulas de forma presencial. A segunda remete-se ao ano 2021, em que fui mãe em maio e realizei todas as aulas de preparação para o parto via online. Relativamente aos conhecimentos transmitidos pelos enfermeiros, quer na forma presencial, quer na forma online, os conteúdos foram transmitidos com clareza, de forma muito simples, muito clarificada, e acho que foram, quer de uma forma, quer de outra, selecionados aqueles pontos-chave em que suscitam mais dúvidas na mulher grávida. Falou-se dos exercícios de Kegel, da massagem do períneo, dos sinais de alarme que nós, enquanto grávidas, temos que estar atentas, do trabalho de parto em si, das medidas farmacológicas e não farmacológicas, dado que a qualquer grávida assusta o momento do parto, dada a dor que nós não imaginamos qual possa ser e a forma como a controlar. E depois falou-se um pouco dos cuidados ao recém-nascido e uma coisa muito importante, que é o pós-parto na mãe, que muitas vezes é esquecida. Como referi, quer na forma presencial, quer na forma online, os conteúdos foram transmitidos de forma simples e clara,
e sempre que necessário, ou sempre que havia dúvidas, foram retiradas na própria sessão ou nas sessões posteriores, quando nós tínhamos dúvidas. Uma situação que eu achei diferente entre a fase presencial e a fase online tem a ver com as aulas práticas. Isto porquê? Porque apesar de, na forma online, termos realizado os mesmos exercícios que realizámos na forma presencial e o enfermeiro estar do outro lado do ecrã a visualizar-nos, não conseguia ter a percepção de, por exemplo, se nós estávamos a mexer, e passa a expressão, os músculos certos, a fazer a respiração no tempo certo e por aí fora. Porque do outro lado do ecrã poderão ter uma ideia, mas é muito diferente da forma presencial. Outra situação que também, na minha experiência, foi diferente e tem a ver com a aula prática, foi a participação dos pais. Nunca foi impeditivo na situação online, mas no meu caso as aulas foram dadas em horário laboral, o que não permitia a presença do pai. E na fase presencial, como era pós-laboral, o pai, nas aulas que era para estar presente, conseguiu estar presente. E acho que, para além do envolvimento do pai na situação que fosse, portanto, o exercício que fosse, havia mais união do casal e mais consciencialização do pai sobre o que iria acontecer, coisa que não aconteceu agora, portanto, de forma online. Entretanto, pronto, surgiam sempre as sugestões para nós falarmos com os pais, para certos exercícios para eles fazerem, etc., mas penso que não seria a mesma coisa. No entanto, outra situação que aconteceu, quer nas aulas presenciais, quer agora online, era o relaxamento que era feito no final da sessão. E aqui achei uma vantagem na questão de ser feito online. Porquê? Porque nos era permitido, durante o relaxamento, ouvirmos uma música que nós quiséssemos que nos tocasse, que nos relaxasse e que inclusive pudéssemos levar para o bloco de partos. Situação que não aconteceu de forma presencial porque era colocada uma música em que todas as grávidas ouviam. Portanto, aí eu considero uma vantagem a questão de ser feito online. Tirando isso, penso que correu sempre bem, todas as sessões correram bem. Os enfermeiros das aulas de preparação sempre prestáveis, sempre disponíveis para qualquer eventualidade. Ao fim e ao cabo, criámos uma ligação, se calhar até mais próxima, embora cada um em sua casa, do que na altura das aulas presenciais, em que iríamos todos, era explicado os conteúdos ou os conhecimentos e feitos os exercícios, e depois cada um vinha para a sua casa. Agora acabou-se por ter a oportunidade de fomentar mais o diálogo e talvez a gente conhecer um bocadinho mais as pessoas que estavam do outro lado do ecrã. E pronto, é a minha experiência. Só fazendo um remate final, acho que as aulas, e sendo uma segunda gravidez, e se eu tivesse uma terceira, voltaria a fazê-las, acho que são fundamentais, pois realmente, para além da troca de experiências com outras mulheres, permite-nos os aconselhamentos dos profissionais de saúde, o relembrar de coisas que eu, passado 6 anos, já não me lembrava, no meu caso, e é uma mais-valia o facto de haver estas aulas, porque realmente ajudam no momento que a gente mais precisa, que é durante a gravidez, no momento do parto em si e no pós-parto. Espero ter ajudado. Um beijinho para todos os enfermeiros que constituem a equipa das aulas de preparação para o parto do Centro Hospitalar Cova da Beira. Até breve.